falar algo interessante, algo que vai provocar nele uma náusea, um vômito. E logo nós vamos entender porque Laodiceia não tinha uma água boa de se beber. Eles traziam água de uma outra cidade por dutos. E quando chegava essa água, ela chegava quente e meia salô, morna. Vamos ler aqui a carta para você entender melhor. Versículo 14 diz assim: o anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico e adquiro riqueza, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo aqui os discípulos daqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, e assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Aleluia. Essa carta inicia dizendo: essas são as palavras do Amém. Jesus já dizendo: é eu que estou dizendo, é eu que bato o martelo, é eu que digo o Amém. Ele já começa a efetivar, a dizer: ei, eu sou Jesus que estou escrevendo essa carta. Presta atenção, é eu que estou falando. É eu que dou o Amém. Quem escreve essa carta é Deus soberano, o Amém. Acima de tudo. E ele vai dizer: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse algo que provoca em Jesus, essa vontade dele vomitá-lo da boca, esse morno, ele traz justamente para esse povo referente à água que eles bebiam. Eu, sinceramente, eu não gosto de água morna. Não serve para nada, acho. Nem para tomar chimarrão. Tem que ser mentira. Qual é a serventia da água morna? Tem, né? Ou é gelada ou é fria, ou é quente. Morna. Sinceramente, eu não sei para que serve a água morna. Não tem serventia. E Jesus vai trazer diretamente isso aí: poxa, vocês estão bebendo essa água e essa água dá vontade de vomitar, que não é boa. Mas ele está falando espiritualmente para essa igreja. Espiritualmente vocês não são fervorosos e nem tão afastados da igreja, da minha presença. Vocês não estão próximos, mas também não estão longe. Vocês não estão quentes, também não estão frios. Vocês estão mornos. Então Jesus, ele traz essa referência de água para eles poderem entender que eles não são quente nem frio, mas são mornos, e por isso dá vontade de ele vomitar. Essa igreja, ela tinha um problema, talvez nem seria um problema, eles eram ricos demais, a vida próspera deles era boa. Tanto é que teve um tempo que teve 2 terremotos e assolou a cidade, derrubou tudo. Num deles, eles falaram assim: não precisamos de ajuda de vocês, do Império Romano, não queremos ajuda, nós podemos construir isso aqui sozinhos.
Nós vamos reerguer ela aqui porque nós temos grana. Então eles eram assim, um povo rico, sabe? E essa riqueza, esse querer fazer pela própria mão, acaba deixando eles mornos na presença. Então eles não eram nem fervorosos demais, mas também não estavam afastados de Deus. Sabe que Jesus não repreende eles por adorar outros deuses. Apesar de ser uma carta que provoca algo em Jesus, ela não vai repreender eles por adorar uma doutrina que não seja de Deus. Jesus não vai repreender eles sobre isso. Jesus vai dizer: olha, vocês me dão vontade de vomitar, mas eu amo vocês. Ele vai dizer, no capítulo 19, ele vai dizer: repreendo os discípulos e disciplino aqueles que eu amo. Por mais que seja uma carta que vai dizer que ele causa náuseas em Jesus, ele está dizendo: é uma carta de amor por vocês. Então essa carta, ela vai ensinar muito a gente. Talvez a gente fique na balança entre estar na igreja, estar numa rotina, ou estar fazendo algo, mas não estar completamente. Talvez estamos mornos. Talvez o fato de estarmos na igreja não significa que estamos fervorosos por Deus. Talvez, sei lá, Deus conhece o nosso coração. Eu estava vendo a distância da ilha de Patmos até o lugar onde foram as 7 igrejas, é distante. Então tu imagina esse trajeto. Quando João escreveu essa carta, quando Jesus deu a revelação a ele, isso não chegou como um Sedex ou como uma Shopee rapidinho. Já chegou com cartinho? Não, isso demorou tempo. Tinha que pegar o barco e depois, sei lá, ir de cavalo, carroça. Mas ia ter tempo para chegar. Então tu imagina, Jesus revela algo para a igreja que já estava acontecendo, e quando eles recebem, olha o baque que tu vai ter. Porque Jesus libera uma palavra, né? E ela vai ser direcionada à igreja. E quando nós olhamos assim, poxa, será que eu ando somente fervoroso quando existe algum evento ou quando ninguém me vê? Será que eu sirvo completamente o meu coração a Cristo? Será que eu estou crendo que realmente Jesus morreu por mim e que Ele pode curar qualquer enfermidade, que Ele pode abrir qualquer porta? Será que eu creio realmente em Cristo? Será que existe em nossos corações que não tenha dúvida em relação a Cristo? Será que nós temos alguma dúvida entre Ele? Talvez nós não enxergamos tantos milagres como deveríamos. Talvez nós não olhamos tantas libertações como deveríamos. Mas quando tu olha para a palavra, Jesus vai dizer assim, ó: não seja frio nem quente. Seja um dos dois, não seja morno. Porque você, tendo um pé fora e um pé dentro, você não está decidindo exatamente o que tu quer. Tua vida espiritual, ela é muito importante para Ele. A tua conexão com Cristo, ela tem que ser verdadeira. Escolha. E essa igreja Laodiceia, ela é exatamente, a vida financeira deles levava eles a uma direção onde talvez eles achavam que estavam bem, mas estavam mal. Eles faziam tudo pela força do braço, sabiam que tinham dinheiro, que tinham prosperidade, que estavam bem. Isso é um perigo, porque quando nós estamos bem, talvez aí nós começamos a esquecer de Cristo. Talvez aí não se entregamos completamente como deveríamos. Está tudo indo muito bem, Jesus tem me abençoado de uma maneira, não preciso ir na igreja hoje porque está um dia muito bom. Não preciso dobrar meu joelho, não preciso mais jejuar, não preciso mais buscar, não preciso ler a Bíblia. Tudo está indo muito bem. Estamos esquecendo dos
discípulos, que na verdade tudo aqui vai ficar e tudo é terreno. Agora, espiritualmente, como está o teu coração? E eles tinham esse problema. Vai ser bem rápido, irmãos. Aleluia. Amém, Jesus. Versículo 17. Vocês dizem, estou rico. Vocês dizem, estou rico e adquiro riquezas, e não preciso de nada. Ei, aleluia. Eu sou rico e não preciso de nada. É grande como a gente vê isso aqui também, nesses dias atuais. Né? Eu vi o pastor André Fernandes. Quem conhece André Fernandes? Ele abriu uma igreja em Miami, agora está no Brasil. Foi num lugar bem rico lá. E aí alguns criticavam, eles disseram assim, poxa, você vai num lugar rico, daí é fácil. Você abrir igreja. E ele falou, é nesses lugares que tem mais pessoas com suicídio e pessoas tentando desistir, porque tem uma vida elevada no alto, e quando perdem, elas acabam se perdendo espiritualmente também. Ou seja, não entende o porquê perdeu tanto, que muitas vezes se suicidam. Os maiores suicidas é daqueles que perdem, que têm altos níveis de dinheiro, e quando de repente perdem, e aí acontece de se suicidar porque não entende, não tem mais a vida que tinha. Então é aí onde tem bastante gente que acaba se suicidando ou até mesmo desistindo de viver. Então ele foi questionado, ele disse assim, cara, nesses lugares que também precisa, né? A gente precisa levar o amor de Cristo. Então esse povo, ele estava o seguinte, eles eram ricos, diziam assim, vocês dizem, eu estou rico e adquiro riqueza e não preciso de nada. E aí Jesus vai dizer assim, não reconhece, porém, que está miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Está rico, mas está miserável, pobre, cego e nu. Espiritualmente, eles estavam miserável, cego e nu e pobre. O que adianta ter riqueza e não adquirir o reino dos céus? O que adianta ter uma vida luxuosa e não entregar sua vida a Cristo? O que adianta? Eu separei alguns tópicos aqui sobre essa questão miserável que Jesus coloca aqui. Miserável não seja usada exatamente na descrição que Jesus dá à igreja. Implica em uma situação de miséria espiritual e a necessidade de restauração. Essa carta serve como um chamado à igreja para arrepender e reconhecer a sua verdadeira condição e buscar uma transformação espiritual e genuína. Ou seja, eles estavam miseráveis espiritualmente. Eles já não buscavam com intensidade, já não tinha mais uma paixão por Cristo. Eles precisavam entender que eles eram miseráveis, que eles precisavam estar aos pés de Cristo. Eles não estavam entendendo. E Jesus disse assim, vocês precisam reconhecer isso. Vocês precisam entender que vocês são miseráveis. Se vocês não colocar a vida espiritual de vocês em primeiro lugar, vocês vão acabar na sarjeta. Vocês precisam entender. E era isso que Jesus estava dizendo. Vocês precisam reconectar. Vocês precisam dessa necessidade de restauração do Espírito. Você precisa restaurar aquilo que vocês perderam. Uma restauração, uma renovação do Espírito em vocês. Vocês são miseráveis e não estão entendendo. E essa questão miserável, ela é forte também, porque a gente olha assim, miserável. Agora, eu fico imaginando Jesus olhar para nós e dizer assim, você é miserável espiritualmente. É forte, né?
Jesus dizer: você é miserável, pobre, cego e nu. Você é morno, você não é quente nem frio, você é morno. E aí ele vai dizer: você é pobre. Apesar de viver em uma cidade próspera, eles estavam espiritualmente empobrecidos, estavam confiando em suas próprias riquezas e recusando, em vez de depender de Deus para a verdadeira riqueza espiritual. Ou seja, eles estavam pobres e engraçado que eles achavam que o dinheiro comprava tudo, que a dependência de Cristo já não era suficiente. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Essa é a igreja de Laodiceia. Uma igreja próspera, eles tinham bastante coisa. Então Jesus vai dizer: vocês são pobres, vocês não têm essa noção que vocês, apesar de que vocês podem comprar, mas tem algo que vocês precisam reconectar. Vocês precisam estar com o teu coração voltado a mim. Vocês são pobres, estão vivendo uma espiritualidade de pobreza. Então Jesus coloca essas palavras porque a água morna é o que eles bebiam. E essa questão de miserável e pobre é porque eles tinham dinheiro, então eles entendiam muito bem essa questão. Você está entendendo? Então eles entendiam a questão de miserável, pobre. Quando Jesus dizia assim: vocês são pobres no espírito, vocês não têm mais conexão comigo. E aí Jesus vai continuar. Vocês são cegos. Essa igreja, eles tinham um colírio, eles faziam um colírio para os olhos. Então eles tinham esse medicamento, eles eram especialistas nessas questões. Eles tinham um colírio onde colocavam lá, as pessoas ficavam todas. Mas não é isso que eu quero trazer. A igreja é cega, a igreja estava espiritualmente insensível e estava percebendo que a verdadeira condição diante de Deus e não estava discernindo adequadamente as coisas espirituais. Ou seja, eles estavam enxergando, mas não estavam discernindo o que estava acontecendo. Sabe quando você olha algo e você não discerne o que está acontecendo? Era essa a igreja. Eles olhavam tudo ao redor, viviam coisas sendo construídas, eles trabalhando e fazendo muitas coisas, porém eles não tinham discernimento que eles estavam abandonando aquilo que era mais principal para a vida deles. A Jesus, aquele que se entregou por eles. Eles não conseguiam mais enxergar o Evangelho sendo atuado. Eles não conseguiam mais enxergar o amor de Cristo. Aquilo que Deus vinha derramando sobre eles não conseguiam mais ver. Já estavam cegos. Espiritualmente já não enxergavam mais nada. Olhavam para tudo aquilo e achavam que era tudo questão de dinheiro, de força, de empenho deles. Eles olhavam e não conseguiam discernir mais nada. Não tinham discernimento de espírito. Olhavam tudo e não sabiam o que estava acontecendo. E por fim Jesus fala: vocês estão nus. A falta de vestes espirituais, ou seja, a ausência de justiça e santidade diante de Deus. Estes estavam vivendo sem a proteção espiritual e a cobertura de Deus que oferece aos seus filhos. Eles estavam nus, sem a proteção do Espírito, sem as vestes brancas, sem aquele que se entregou por eles. Eles já não entendiam, já não viviam, já não enxergavam, já não estavam no mesmo Espírito. Porém, Jesus vai dizer: eu disciplino e exorto aqueles que eu amo. Por mais que eles tenham passado por tudo isso, Jesus está dizendo: eu amo vocês. E por isso que eu estou atento com vocês. E engraçado que nos próximos capítulos, Jesus vai dar um remédio a eles.
Repare que Jesus ele vai indicar a situação que eles estavam passando. Vocês estão miseráveis, pobres, cego e nu. E aí Jesus vai começar a dizer algo para eles assim, no capítulo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre colírio para poder enxergar. Compre ouro refinado. Compre vestes brancas. E agora, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Você não precisa lá, deve ter, passar aqui no telão. 1 Pedro, capítulo 7. Diz assim: assim acontece que fiz e comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e a genuína resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé genuína. Jesus está dizendo a eles o seguinte: compre de mim o ouro fino e refinado. Jesus vai dizer a eles assim: ei, vocês têm dinheiro, mas compre de mim aquilo que vocês não podem comprar. O ouro fino e refinado, a fé genuína. Se conectem em mim para poder gerar fé. Não percam a fé, venham até mim. Comecem a comprar a fé de vocês de volta. Comecem a adquirir a fé de volta, a fé genuína. Aquilo que vocês estão perdendo, aquilo que vocês talvez estão comprando e achando que não precisam mais dela, do ouro refinado, da fé genuína. Sabe, é fácil perder a fé. Quando tudo vai bem, é fácil perder a fé. Quando tudo está ótimo, para que ter fé? Porque está tudo bem. Fé para quê? Se tudo vai bem, onde você vai utilizar a sua fé? Em qual circunstância? A nossa fé não é gerada nos problemas ou nas situações adversas? Não é assim que a gente usa a nossa fé? É nos momentos mais difíceis, não é? E quando está bem, como é que tu usa a tua fé? Quando tudo vai bem, como a gente utiliza a nossa fé? Porque se vai mal, é fácil. Ah, Senhor, me ajuda. Jesus, toma conta. Senhor, vou dobrar meus joelhos, eu tenho fé que vai reverter essa situação. Mas se tudo vai bem, eu acabo perdendo a fé. Eu acabo deixando ela, e a fé é algo que nós devemos exercer. A fé é algo que nós devemos trazer de dentro para fora. Porque os nossos olhos veem, mas a fé já está lá para que algo aconteça. Quando Pedro caminhou naquelas águas, ele disse: Senhor, posso ir contigo? E Jesus vai dizer: Pedro, pode vir. Quando Jesus liberou a palavra a Pedro, ele construiu o caminho. A fé em Cristo Jesus faz viver milagre. A fé só é resultado de algo milagroso. Quando nós olhamos para a fé, olhamos para milagre, para algo que nós não entendemos. Porque se nós entendemos ou temos a força de fazer, talvez é a gente, é o nosso próprio braço, nossa própria força. Mas quando gera um milagre, quando gera um sobrenatural, como Pedro caminhou com fé, aí acontece o quê? O sobrenatural. Algo inesperado pode acontecer. Quando Pedro caminha sobre as águas,
ele está vivendo sobrenatural, ele está caminhando por fé. Quando ele chega perto e o vento assola e ele começa a ver, ele começa a afundar, Jesus vai dizer: homem de pouca fé. A fé faz você viver o sobrenatural. Não perca a fé. Por mais que tudo vai bem, não deixe de exercer a sua fé. Comece a exercer ela, por mais que esteja assim, um mês de abundância, de alegria, tudo vai bem. E é aí que nós devemos dobrar o joelho e exercer a nossa fé, para não esquecer do que Deus tem feito. Esse povo, eles estavam vivendo assim, porque eles já não faziam mais pela fé. Eu posso construir, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso de mais nada. E isso vai atrapalhando a sua fé, vai atrapalhando a sua vida, a sua jornada cristã. Ela vai te tirando do propósito. Quando você começa a não mais perceber a sua fé, ela vai indo embora e vai esvaindo. Aleluia! Você está entendendo? Entendeu, pastor? Certo? Oh, Jesus! Vamos continuar aqui. E compre de mim ouro fino, ouro refinado no fogo. É a fé. Compre de mim o ouro mais refinado. Entre em mim, se conecte comigo. E ele vai dizer assim: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Um pouquinho mais para frente, Apocalipse 7, é algo que se refere a essa passagem. Apocalipse 7, versículo 13, vai dizer assim: então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Aleluia. As vestes brancas, aquele que rende dos pecados, aquele que nos livra de todo mal. Cara, essa igreja Laodiceia, ela vai nos ensinar muitas coisas. Porque a ausência de fé, daqui a pouco a ausência do que Cristo fez por nós, do que Ele sofreu naquela cruz, do que Ele se entregou por cada um de nós. Perder essa essência é algo terrível. É algo terrível você olhar para a cruz e não já imaginar o que ela significa, do que Jesus fez por cada um de nós. Você olhar por tudo que Ele passou e dizer: tá bom, eu sigo aqui minha vida porque eu sou próspero. É um perigo a gente entrar num conforto espiritual e já não entender mais o que significa cada coisa da sua vida, o que Jesus fez por nós. Ontem no CTMA a pergunta foi: por que você lê a Bíblia? Por que você ora? E por que você dobra o joelho? Por que você lê a Bíblia? Qual é o motivo que te faz ler a Bíblia? Ah, porque Jesus mas o que mais? O que te faz ler a Bíblia? Eu quero aprender, mas o que? Será que existe só um temor além de que eu preciso ler, porque se eu não ler, eu sou cristão, eu preciso ler? Agora, eu tenho um coração ligado a essa palavra, eu tenho o meu sentimento ligado a olhar para uma palavra e dizer: meu Deus, como Ele foi bom conosco. Eu não merecia nada e Ele mesmo assim se entregou naquela cruz por mim.
ainda que eu não merecesse nada, Ele tem nos usado, tem nos dado oportunidade. A gente não merece nada e mesmo assim Ele nos escolheu. Quem éramos antes de conhecê-lo? Como nós éramos? Talvez aqui a maioria tenha nascido num lar cristão. Eu particularmente nunca, faz 10 anos que eu sou convertido. Não vim num lar cristão. Não conhecia nem Jesus. Muitos me apresentavam um que eu não fazia ideia que tão bom ele era. Bem no começo me apresentaram Jesus, onde eu tinha que fazer algo para que eu pudesse ser compensado. Me apresentaram Jesus onde tinha uma moeda de troca. Se eu caminhar de joelho até tal lugar, eu vou ser recompensado. Como se eu pudesse trocar algo com Ele. Depois eu conheci o verdadeiro amor, Jesus irresistível, aquele que nos ama. Então essa igreja ela estava perdendo muita coisa espiritual. Continuando. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aleluia. Eu uso colírio e sei quão bom é quando você coloca e dá uma clareada nos seus olhos. Agora tu imagina você não saber o que está acontecendo à sua frente. Você ter algo que você não consegue mais enxergar a pureza do Evangelho. Você não poder mais enxergar o que Cristo tem feito por você. Você fica cego. E Jesus traz essa analogia ao colírio porque eles eram especialistas em colírio. Nós precisamos entender isso. Ele não usa o colírio simplesmente, compra lá colírio. Não. Aquele povo, eles tinham essa medicina em colírio. Então eles usavam esse remédio. Então Jesus está dizendo, compre colírio para vocês ungirem os olhos, para poder enxergar exatamente a vida espiritual que vocês estão perdendo. O colírio é discernimento espiritual. Ele abre os dois caminhos para que você possa ver. Ele discerne a vida espiritual que tu está tendo. Jesus vai dizer, entendam que existe duas águas a que vocês, quando abrir o poço, aquela água mineral lá na cidade de é uma cidade próxima de Laodiceia. Quando eles abriram o poço lá, a água mineral, que tinha uma água, era um lugar onde tem muita água mineral. Quando eles abriram, aquela água era pura, era água mineral. Quando ela fazia o trajeto até chegar a Laodiceia, ela ficava morna e salobra. E eles acabaram acostumando naquela vida. Acostumaram a beber daquela água. Já não enxergavam mais que existia uma água boa. Já não viam mais aquilo como uma água que tinha uma água muito melhor do que aquela. Sabe, quando você está cego, você se conforma com aquilo que tu está vivendo. Quando você não consegue ver além do que tu está vendo, você acaba vivendo um conformodismo, algo que você fica estagnado no mesmo lugar. Você não consegue olhar além. Você fica parado, olhando simplesmente a 3, 4 palmos da sua mão, na sua frente. E você não consegue observar além do que Deus tem para você. O colírio, ele é exatamente o que Deus vai dizer.
Unja os seus olhos para poder enxergar o que eu tenho para vocês. Nós temos aqui também João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. De novo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não faltará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Quando o Espírito vier e abrir os seus olhos, vocês vão conseguir ver e enxergar ali, enxergar tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 19. Eu já vou encerrar. Repreendo-os e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus vai dizer: eu amo vocês. Eu amo vocês e por isso eu estou repreendendo vocês. Mas ouçam atentamente. Obedeçam aquilo que eu tenho para vocês. Aprendam tudo aquilo que eu tenho passado a vocês. E ele vai continuar assim dizendo, capítulo 20. Essa todo mundo já sabe. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Todo mundo conhece essa passagem. De fato, Jesus está do lado de fora de uma igreja, querendo entrar e cear, querendo um lugar na mesa. Vamos colocar de pé? Ele quer um encontro verdadeiro. Jesus está dizendo assim: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Se você me der acesso, eu sentarei em sua mesa e os nossos corações ficarão alinhados. Nós cearemos e conversaremos. Se você abrir a porta e eu tiver uma intimidade com você,